Boa noite. Bom, pessoal, eu sou a Carla Simão, enfermeira e coach. Hoje o nosso tema, né, da live é como ser mais produtivo no trabalho da enfermagem, né? E o Igor Barbosa aqui, né, é meu convidado para estar conversando um pouquinho com a gente nessa noite, né? Ele é mentor em desenvolvimento pessoal. E aí, Igor, eu gostaria que você se apresentasse mais aí, falasse um pouquinho do seu trabalho para o pessoal, antes da gente começar. Claro. Então, eu já trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal já tem um ano e desse tempo para cá, a cada vez mais a gente fica mais apaixonado com essa matéria, né, Carla? Quanto mais a Com gente estuda certeza. desenvolvimento pessoal, mais a gente quer aplicar na gente e falar para as pessoas, né, mudarem suas crenças, apresentar novas opções. Que geralmente, se o pessoal não teve contato, eles não abrem tanto a mente quanto quem tem o contato com essas matérias, a matéria sobre crenças, essa matéria mesmo sobre produtividade, sobre autorresponsabilidade. Então, é oportunidade sempre para nós que trabalhamos aprender e para quem está nos assistindo também. Ai, com certeza, né? Eu falo, desenvolvimento pessoal é uma coisa, ele é viciante, né? A gente começa a estudar e não para mais, porque a gente aprende tanto, né? A gente descobre tantas coisas sobre nós mesmos, né? E aí a gente começa a pôr em prática, você vê que funciona, que dá resultado. E aí a gente não quer parar mais mesmo, né? E aí, pessoal, o que que acontece, né? Eu convidei o Igor, né? Ó. Mamãe, fala comigo. Por favor, vai lá na sala. Mamãe! Poxa, na Laura. Só um minutinho, gente. Tá, joia. Mamãe. Pode, fala pra Tatá colocar, vai lá. Fala que eu falei pra ela pôr pra você. Bom, pessoal, então é o seguinte, né? Na enfermagem, né, todos sabem, e aí, ô Igor, até para te posicionar, né, então, assim, o que que acontece, né? Na enfermagem, existe, né, uma sobrecarga de tarefas, né? No caso, assim, a gente tem uma rotina, né, tanto o enfermeiro, né, quanto o auxiliar, o técnico de enfermagem, a gente tem uma rotina de trabalho, né? Seja, assim, numa instituição hospitalar, ou seja, assim, a nível, assim, posto de saúde, ambulatorial, né? Então, você tem uma rotina ali, né, de cuidados que tem que ser prestados, né? Só que muitas vezes eu percebo, assim, que eu vi, né, nos meus aí, quase 20 anos de profissão, eu acho que um pouquinho, assim, a falta, né, de um direcionamento, de uma organização, da questão de meta, né? Pessoal, tá? Eu, enquanto enfermeira, a gente conhece as metas que tem, assim, metas relacionadas aos indicadores, né? Então, assim, indicador de queda, meta para redução de queda, meta para redução de lesão por pressão, de extubação, saída acidental de sonda, né? Então, a gente conhece essas metas, esses indicadores. Mas referente, assim, à meta pessoal, a meta, né, no trabalho, nas atividades que a gente tem que fazer em C, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi no coaching, né? Isso é uma coisa assim que me ajudou muito. E aí o que que acontece, né, Igor? Na enfermagem a gente trabalha assim, né, com esse monte de tarefa e muitas vezes surgem outras tarefas, né? Às vezes a chefia vem e pede para a gente fazer mais coisa, né, além daquilo que a gente já tem que fazer no plantão. E aí às vezes você tem um conflito com funcionário, entre amigos, assim, entre colegas de trabalho, ou então com acompanhante, até mesmo com paciente, né? Às vezes acontece, ou então com médico, né? Muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, e aí muitas vezes a gente acaba assim, né? Saindo ali do rumo, a gente fica perdido, então você fica assim com aquela. O trabalho já é estressante, né? Por conta que a gente trabalha com doença, com morte, né? Aquele risco, né? E aí, sabe, esse tumulto que gera, né, essa sobrecarga de tarefa, tal, no trabalho, então, se torna muito pesado, né? E aí, então, né, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, da enfermagem, né, o que que é, né, produtividade, o que que é ser produtivo, como que essa questão, assim, da produtividade pode ajudar
né, a enfermagem, de repente, aí a ter um desenvolvimento nesse trabalho, né, de uma forma mais amena, mais leve, né, uma forma mais, assim, organizada, né, reduzir esse estresse, né. Então, fala aí um pouquinho pra gente, ó, dá umas dicas, ajuda a gente aí, Igor. Muito bem. Esse tema de desenvolvimento pessoal ele é bom porque ele é interdisciplinar, né? A gente consegue aplicar ele em qualquer profissão, em qualquer atividade. E realmente o controle, o autocontrole, ele conta muito para a produtividade. E pensando em autocontrole, a gente pensa no que a gente deve buscar, pensar para agir. No que a gente deve focar para colocar uma direção em o que escolher ou o que não escolher fazer. Porque é sempre uma escolha. E nós, do desenvolvimento pessoal, né, a gente nunca fala para a pessoa assim, o que você deve fazer. Nós nunca dizemos para a pessoa assim, faça isso. A gente sempre expõe o pró e o contra, e ela escolhe, até porque você fazer algo porque alguém falou para você fazer, isso não é uma escolha, né? Isso é ser escravo de uma ordem. Então, quando você escolhe, você se compromete mais com aquilo que você escolheu. Então, partindo desse ponto, dessa escolha, eu vou iniciar a nossa discussão aqui a respeito de um tema muito interessante que eu ouvi da boca do Everton Rosa. Você conhece o Everton Rosa? Não conheço. O Everton Rosa é um fotógrafo, o número 1 do Brasil e um dos principais do mundo. Ele faz casamentos milionários e ele um dia foi fotografar um bilionário lá na Itália. E esse bilionário virou para ele e deu um conselho que ele considera um dos mais importantes da vida dele. E ele passou para a gente, eu vou passar para a gente aqui, porque mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar. Que é assim, ó, quando você for iniciar algo na sua vida, defina na cabeça exatamente o final, como vai ser o final daquilo que você iniciou. Isso faz mágica na cabeça da gente e aumenta a produtividade, porque você pode expandir isso tanto para atividades com diversas etapas, que demoram dias, quanto para atividades que vão se iniciar e finalizar em poucas horas ou na mesma hora. Por que isso funciona? Pensa bem. Quando você imagina como é o final, como você deseja que seja o final... Travou aí, Carlinha? Oi, voltou? Travou, voltou agora. Beleza. Então, quando você visualiza o final, você, primeiro, se compromete com o final. Ou seja, você não para no meio do caminho. Quando você não para no meio do caminho, você já aumenta a produtividade em altas doses. E outra questão é em relação a você consegue dizer mais nãos. Você consegue colocar mais foco. Porque o que é o foco? É você entender que você tem que dizer não para diversas coisas e escolher uma. Ou seja, ao colocar o foco, você então aumenta a produtividade. Então, essa maneira de pensar, ela é fundamental. E para projetos longos, então, nem se fala, porque nos projetos longos, a chance de diminuição de foco é muito maior. Então, esse conselho, ele faz com que a gente simplesmente corra atrás daquilo que a gente quer que aconteça. E isso aumenta demais a produtividade. Isso faz com que a gente crie soluções, por exemplo, se você quer finalizar uma atividade ao iniciar, você quer continuar ela, você não quer dar chance ao multitarefismo, vamos dizer assim, você então vai ter que dizer alguns nãos que vão chegar à sua
frente na hora que você está fazendo ali a tarefa. Não, eu vou continuar aqui até terminar. E pensar nisso previamente te aumenta bastante o comprometimento. Então, esse pensamento é muito interessante. Você não achou, Carla? Não, achei. Tem outra coisa também que eu vejo, né, Igor? Tem muitas pessoas que confundem, né? Que acham que multitarefa é ser produtivo. E, na verdade, né, que nem você falou, muitas vezes, assim, a gente precisa, né, que nem contextualizando a enfermagem, a gente tem que atender aqueles pacientes ali, a gente tem aquele serviço para fazer, né? Naquele plantão, né, você tem que dar conta daquilo ali. E muitas vezes, né, vai surgindo, que nem você falou, né, vai surgindo uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí a gente, se você não põe esse foco mesmo, né, naquilo que você tem que fazer, você se perde, vai aparecendo essas outras tarefas, ou então, às vezes, é uma pessoa que vem e quer te contar um negócio, e ali não é a hora, não é o momento. E você não consegue falar isso não, né? Você desvia o foco ali daquilo que você tem que fazer, aí ali você acha, é só uma palavrinha. Aí ali já você perde 15 minutos, 20 minutos, né? E muitas vezes a gente não consegue falar isso não, né? E você acha que não é nada, né? É um telefone fora de horário que você atende, o celular também, né? Que, onde ainda se permite, leva muita distração, né? Muito interessante mesmo. É muito interessante. O multitarefa, ele é um mito que foi desmistificado por diversos livros. Diversos livros o condenam. Então, o multitarefismo, ele tá por fora, vamos dizer assim. E outro ponto que eu trouxe aqui para a gente discutir é a respeito da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, ele como você já fez o processo de coaching, você já sabe que a primeira coisa que a gente levanta para a pessoa é para ela exercer a autorresponsabilidade. Um processo de coaching não existe sem que o coach entenda que a decisão é dele, que está nas mãos dele. E se ele não acha que ele pode, então ele tem uma baixa autorresponsabilidade, ou seja, é função nossa, como desenvolvimento pessoal, entregar para ele todas as crenças que o permitem escolher influenciar o mundo dele. Quando alguém não se sente capaz de influenciar o próprio mundo, ele ganha um nome, é a vítima. Então, a pessoa vítima, ela não se coloca como modelador do próprio mundo, do mundo ao seu redor. E nessa questão de autorresponsabilidade, a gente tem que ter ciência de que quanto mais ele for autorresponsável, mais ele vai se sentir capaz de mudar os comportamentos que ele tem. Então, produtividade e mudança de comportamento tem muito a ver. Só que se a pessoa não souber que ela pode mudar qualquer comportamento que ela tenha, por mais que ele seja já enraizado na vida dele, se ele não souber isso, ele está um passo atrás de mudar. Então, a autorresponsabilidade nesse quesito é muito importante. Eu costumo dizer, Carlinha, que, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada, que é um fator que determina bastante a produtividade, né? Se ele for desorganizado, ele não pode nunca dizer que ele é desorganizado. Porque dizer que sou desorganizado é mexer com crença de identidade. E quando você coloca uma identidade de desorganizado, você está esquecendo da sua autorresponsabilidade, que a de poder mudar, de ter o controle, ter a influência sobre sua própria vida. Quando você diz que você é alguma coisa, você simplesmente é vítima do destino, eu nasci assim. Mas a gente nunca é vítima. Aí eu costumo dizer que a gente nunca é desorganizado, a gente está. E a gente está, se não for por escolha, porque eu acho que ninguém escolhe estar desorganizado, mas foi por uma não escolha, ou seja, ele deixou de escolher estar organizado. Não é verdade? Então, a autorresponsabilidade ela é fundamental. É verdade. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu era muito mais desorganizada. Nossa, eu aprendi muito. Depois do coaching, né? Eu aprendi muito
É principalmente a questão de fazer planejamento, né? Como fazer o planejamento e estabelecer meta. E é impressionante como muda. Então, realmente, é isso, né? A partir do momento que a gente entende que você não é momento naquele momento, a gente pode mudar e pode, viu, pessoal? É possível, porque eu mudei e realmente isso é uma verdade. Você mudou muito, Karen, com a autorresponsabilidade, depois que você fez o processo de coach? Nossa, mudei muito. Mudei muito mesmo. Minha qualidade de vida melhorou muito. Eu mudei várias coisas, principalmente no trabalho. Uhum. Pois é. E essa questão de a gente colocar uma qualidade de vida melhor por escolha própria, quando a gente decide e faz acontecer, a gente percebe o tanto que a gente passou um tempo que poderia ter decidido já há muito tempo e deixou, né? Deixou o barco correr. E essa questão da autorresponsabilidade, ela também é válida muito mais para os... Assim, tem um impacto muito maior se um líder se considerar autorresponsável. Um líder de enfermagem, por exemplo. Porque a questão da estrutura, da organização do trabalho, ela mexe muito com a produtividade. E a hierarquia, ela tem esse papel de guiar, né? Quais serão as decisões, quais serão as atitudes, as atividades que são aceitáveis ou não. E muitas vezes a gente está inserido num sistema que é um sistema tão arraigado, tão já com anos que está ali, que você nem se sente possível mudar. Mas essa questão de ser possível mudar, a gente já, quando a pessoa tem autorresponsabilidade, ela coloca o mundo inteiro como mutável, assim como ela. Porque uma vez que você consegue influenciar ideias, um agente influenciador de ideias, as ideias, as crenças, elas são responsáveis pelo ambiente. E você não pode tirar o seu poder de mudar, dizendo que o sistema que, por mais que seja difícil, nunca há algo assim tão que a gente não consiga conceber na mente uma estratégia para mudar. Por mais que isso seja, assim, parece um pouco arrogante, porque, assim, alguém pode virar assim, você não sabe onde eu trabalho, você não sabe quem é meu chefe, ou você não sabe as coisas que eu passo. Mas eu sei que todos são capazes de ter ideias. Isso ninguém pode negar. E ninguém entende qual vai ser a próxima ideia que você vai ter. Ou seja, você não tem desculpa para não conseguir alterar o ambiente por uma ideia, entendeu? Por isso, eu Porque pensei... muitas vezes, né, é mais fácil a pessoa reclamar, né, a gente ficar colocando a culpa, que nem você falou, na administração, e aí ficar reclamando que não consegue, que não dá conta, porque é muito trabalho, e aí a gente perde, né, isso é uma das coisas que eu mudei muito, essa questão da reclamação, de parar de reclamar, porque assim, foi colocado aquilo ali tem que ser cumprido. E aí, como fazer, né? Porque se aquilo é uma realidade, não adianta a gente ficar reclamando, ficar pondo a culpa, e aí a gente fica mais estressado, você perde energia, o plantão fica mais tumultuado ainda. E é como você falou, né? A questão de pensar, né? De se manter calmo, falar, isso aconteceu, então como eu posso fazer isso? Né? O que eu tenho que priorizar? Como que eu posso resolver esse problema, né? Deixar a mente aberta, porque quando a gente entra na reclamação, aí a ideia não vem mesmo, né? Por quê? Porque se a gente está reclamando, pondo a culpa no outro, é que nem você falou, a gente cai na postura de vítima, né? Uhum. Agora, quando eu assumo essa autorresponsabilidade, não, o que eu posso fazer então? Né? Vamos lá, tem que fazer, o que eu posso fazer para resolver isso, né? Aí a ideia acaba vindo mesmo e a gente assume e manda bala, né? Com certeza. E assim, você levantou um ponto interessante, porque a habilidade de observar sem julgar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem para fazer. E quando você consegue observar sem julgar, você fica livre de sentimentos negativos.
Um julgamento, ele alimenta raiva, ele alimenta só sentimentos negativos. E quando você alimenta esses sentimentos, você com certeza vai ter atitudes de quem tem esses sentimentos. E as atitudes vão te trazer resultados de quem tem esses sentimentos, que vão reafirmar os próprios sentimentos. Então, o julgamento, ele tem esse ciclo. E aí, quando você parte para a observação, aí você desce um nível abaixo e vai na causa. A observação, ela tem esse poder de olhar para a causa e aí, com a causa em análise, você consegue uma solução. Com os efeitos, você só consegue os julgamentos. Mas a causa... E acessar a causa que é difícil. Tem que ter autocontrole. Não é verdade? Verdade. Verdade. Isso, gente, é uma coisa de prática, né? Isso não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, não, né, Igor? Isso é uma coisa que exige muita, muita prática nessa questão da observação, né? Quanto à observação das circunstâncias, né? Uhum. É uma prática. Carlinha? Acho que deu uma travada aí. Carlinha? Observação. Agora voltou. Voltou. Oi, Ana, boa noite. Isso aí. Então, aí, outro ponto que eu queria falar aqui a respeito de produtividade é sobre os famosos ciclos de perícia do Paulo Vieira. Você já estudou aquele livro Fator de Enriquecimento, do Paulo Vieira? Não, esse não, só o Poder da Ação. Isso. No livro do Paulo Vieira, Fator de Enriquecimento, ele traz uma explanação daquilo que seria o perito. O perito, ele é aquela pessoa que é um nível acima do especialista, vamos colocar dessa forma. E o que é um perito? É uma pessoa que fez muito e estudou muito o que fez. Então ele conseguiu fazer essa mescla entre o estudo e a prática. E o livro indica que para que a gente suba, são 4 níveis de perícia. Para que a gente alcance o segundo nível, ou seja, viva todo o primeiro nível de perícia, você precisa estudar 8 horas, trabalhar 8 horas e estudar 1 hora. Isso durante cerca de 4 a 5 meses, até completar 1000 horas de prática. Segundo ele, essas 1000 horas vão te colocar um nível acima. E essa busca pela perícia é uma busca que faz com que a produtividade aumente muito. Quando você se propõe a estudar aquilo que você pratica, você aumenta muito a produtividade. E acontece muitas vezes erros de 2 maneiras. Que é o seguinte, a pessoa prioriza muito o estudo ou ela prioriza muito o trabalho. Quando você pega uma pessoa que trabalha demais, você pode saber que ela não está se desenvolvendo tanto quanto poderia se ela estivesse trabalhando e estudando a prática. Repare, não é estudar por estudar. É um estudo guiado para a prática. Isso é um nível extra de atenção, porque tem gente que não casa o estudo com a prática. E para a perícia, isso é necessário. E quando você também estuda muito e pratica pouco, você fica com aquela obesidade de conhecimentos sem a prática. E isso é muito interessante. Essa questão da perícia, se a gente analisar bem, a gente deixa de trabalhar um pouco para estudar. É um problema, eu acredito que no mundo da enfermagem, a questão dos empregos, dos multi-empregos,
é uma constante, não é, Carlinha? As pessoas, elas A trabalham... maioria tem mais de um emprego, só que assim, faz parte existe um cronograma, assim, uma porcentagem, né, que os funcionários têm que receber de treinamento, porque na área da saúde, sempre a gente tem que revisar a técnica, muda muita coisa, evolui, né, as técnicas elas vão, tem o pessoal que faz as pesquisas, os estudos, e elas vão mudando, né, sempre muda uma coisa ou muda outra. Então, assim, as instituições, elas têm meta de treinamento, que depois elas têm que mandar para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde cobra isso, né? E é até interessante, sabe? É muito interessante isso que você falou, ô Igor, porque o que acontece? Geralmente, pela norma, né, o profissional, ele tem que passar por essa capacitação, né? Existe um setor de capacitação interna, né, que é o Programa de Educação Permanente. Só que o que acontece? Geralmente, esses treinamentos, eles são dados, né, na hora do trabalho. Então, o profissional tem que sair do setor, né, e aí, geralmente, não tem cobertura, assim, o trabalho dele fica parado ali. É claro que se faltar alguma coisa, quando ele voltar do treinamento, se ele não conseguir, por exemplo, se ele tiver que passar um curativo para o plantão seguinte, às vezes um banho, o paciente não vai ser prejudicado por isso, né? Por causa do treinamento, ele pode passar, só que ninguém quer passar, entende? As pessoas não gostam de ficar passando o serviço para o próximo plantão, porque aí sobrecarrega o outro, não é todo colega que entende, tem aquele colega que reclama, que faz cara feia, sabe? Então, existe tudo isso, né? Mas é importante isso que você falou, porque os treinamentos, eles são importantes, né? E geralmente tem temas específicos que são dados todo ano. E é preciso, porque, como você falou, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Às vezes nem mudou nada, mas às vezes uma coisa que você ouviu no outro treinamento, a tua ficha cai no próximo, né? E aí você aprimora essa técnica. Né? E aí você aprende mais, você acaba fazendo aquilo de uma forma melhor, né? Se organizando melhor e acaba sendo mais produtivo naquilo, né? Então, assim, muito bacana isso que você falou, essa questão da importância da educação, né? Que aí, no nosso caso, entra nessa questão do profissional dar importância para o treinamento, né? Claro que a gente gostaria que isso fosse em outro horário, porque realmente bagunça um pouco, mas nem sempre é possível. Né? Então, isso é uma coisa também que é importante que seja feita, né? E que a gente participe, né? Pois é, muito interessante, né? E, olha, outro ponto interessante é em relação à questão de que praticamente todas as soluções de produtividade, elas são simples. E isso é uma armadilha, porque não é porque é simples que é fácil. O simples, ele também é difícil. E ele é difícil por um motivo, porque você precisa fazer o simples sempre. Você precisa fazer o simples sempre, ou seja, constância. Precisa manter a constância. E aí, quando você coloca a constância, por mais que a coisa seja simples, se você imputa a constância no sistema, você precisa colocar também hábitos para manter essa constância. E aí que vem a dificuldade, o hábito. O hábito é um dos principais fatores que atrapalham a evolução da produtividade. Um hábito não produtivo, um hábito ruim, para você largar ele de lado, você precisa ter estratégia, precisa ter técnica. Existem estudos, né, que dividem o hábito em 3, que são os gatilhos, as atividades e as recompensas. Então, quando você estuda um pouco mais sobre os hábitos e sobre como mudá-los, você automaticamente aumenta a sua produtividade, porque é uma questão de raciocínio. Você sabe o que você tem que fazer. Quando alguém vai te chamar a atenção, por exemplo, por improdutividade, ela geralmente te chama em algo simples, mas que você, por não manter uma mudança de hábito, você não caiu na cilada. Então, ter esse ponto de vista é interessante, muito interessante. Não é, É verdade o que você está falando. Isso daí, por exemplo, geralmente a gente chega,
Às vezes você chega, né, pega o plantão, aí às vezes, que nem você falou de hábito, às vezes tem o hábito ali, né, de tomar um cafezinho rápido, ou então de conversar ali um pouquinho, só que ninguém nunca calculou quanto tempo se perde com isso. E a gente Então, tem um momento para fazer isso, que são os 15 minutos de intervalo, ou quem faz 8 horas no dia, né, tem 1 hora de almoço, né? Só que aí, o que que acontece, né? Se a gente fosse colocar mesmo na ponta do lápis o tempo que a gente perde, às vezes com hábitos, esse hábito, né? Que nem às vezes assim, o hábito de um cafezinho, o hábito de às vezes, vou só dar uma olhadinha ali, às vezes, na rede social, né? Ou às vezes o hábito que vem de vir contar alguma coisa, às vezes as pessoas são muito amigas, né? Tudo isso rouba tempo, né? E às vezes a pessoa tá, rapidinho, rapidinho, mas se você fosse contar na ponta do lápis esse rapidinho, você vai ver, passa 1 hora do teu tempo. Aí depois você tem que correr atrás. com certeza. Acontece isso mesmo. E só para auxiliar aí quem tem o interesse em mudar os hábitos, tem uma literatura muito interessante que é o livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. No capítulo 4, ele fala sobre um artifício de mudança de hábito utilizando a programação neurolinguística, que ele chama de NAC, que é Neuro Association Conditioner, que ele faz uma ferramenta de alavanca de emoções. Então, assim, ele te leva a pensar tudo que você tem de negativo ao realizar o hábito ruim e te leva a imaginar tudo que você tem de positivo ao fazer o hábito bom. E aí você faz uma mescla lá, são 6 passos. Então é muito interessante, quem quiser aprofundar em mudança de hábito, tem lá o Desperte Seu Gigante Interior e também o próprio livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que no final, na parte que todo mundo despreza, aquela partezinha lá do final do livro, tem um exemplo que ele coloca muito interessante de uma mudança de hábito que ele fez na prática. E aí ele descreve a prática da mudança de hábito. Então, essas duas literaturas são interessantíssimas para a mudança de hábito. Ai, bacana aí, ó. Fica a dica, pessoal, para a gente ler. Beleza. E outro ponto também sobre produtividade é a questão do vigor físico. Quem não cuida do vigor físico acaba abaixando a sua produtividade. E cuidar do vigor físico tem muitas estratégias, né, Carlinha? Ah, com certeza. É verdade mesmo, porque se a pessoa não se cuida, aí já amanhece cansada, né? Já sem energia, como que vai conseguir ser produtiva, né? Uhum, com certeza. E assim, quando a gente fala sobre cuidar do vigor físico, da energia física, algumas pessoas podem falar assim, esse menino ele não sabe o que eu passo, a minha situação ela é desgastante demais. Cada um, aí, quanto a esse tipo de pensamento, eu digo o seguinte, que as pessoas elas estão sob condições, todo mundo está sob condições. As condições, elas são simplesmente uma situação atual, mas você, apesar de estar vinculado a uma determinada condição, você está livre. Não livre para poder mudar a condição agora, mas você está livre para imaginar e pensar soluções para, se você desejar, é sempre uma escolha, caminhar para a mudança de circunstância. E isso é o poder. A pessoa é livre porque ela pode se direcionar e não porque ela está numa situação que, por exemplo, agora não é possível você, por exemplo, dormir às 8 horas que você precisa dormir, porque eu sei que tem muita gente que trabalha sob condições assim, tipo, pega ônibus até chegar em casa, depois tem poucas horas de sono, tem que levantar cedinho de novo. Então, as condições são muito diversas. Mas, repito, por mais duro que seja, isso não pode ser tratado como uma desculpa. Isso pode ser tratado como uma circunstância temporária porque vai haver um resultado de uma decisão que você tomou hoje.
mas o resultado futuro vai te tirar disso. Então, não perca a esperança. Tem sempre como mudar a situação que você vive. Então, fica essa a ressalva quanto à energia. E para falar sobre energia, Carlinha, eu vou falar aqui 2 pontos interessantes sobre energia. O primeiro é em relação ao horário de almoço. O horário de almoço, depois que você come, que você volta para o trabalho, te dá uma sensação ruim, Carlinha? Como é que é o depois do Aquela almoço? preguiça, né? Aquela preguiça. Bom, depende do que come, né? Eu, no meu caso, depende do que eu como. Mas geralmente dá aquele sono, né? Que se fosse possível fazer aquela cesta, resolve. Mas dá sim. A gente, depois do almoço, você fica mais, você dá aquela baixada, né? Isso, é isso mesmo. Então, quanto a essa questão do sono, eu vivi durante muito tempo com isso também. E depois de eu ler uma instrução em um livro, eu comecei a aplicar e aí eu vou passar essa experiência para vocês. Foi o seguinte, o livro falava, é um livro, inclusive do Tony Robbins, que tem outro nome, é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Lá no capítulo 10, ele fala sobre energia. E a questão da alimentação, ele coloca o seguinte, que quando você mistura arroz e feijão com carne, a mistura de amido, né, cereal, coisas com a carne, isso faz uma pasta de uma necessidade do corpo de muito mais energia para digerir. Agora, se você come ou só arroz, feijão e batata, ou só carne, claro, a gente tem sempre que colocar salada também. Então, é sempre uma dupla. Ou é arroz, feijão, batata e salada, ou carne e salada. Se você misturar a carne e o arroz com o feijão, dá zebra. Dá zebra porque depois você fica digerindo aquilo por muito tempo. E isso te tira energia, por isso que dá sono. Se você... Cara, é impressionante. Quando a gente come a carne e o alface, o tomate, você não passa... A digestão, ela ocorre, tipo... rapidinho, você não fica com aquela sensação ruim. E eu testei isso durante mais de 1 ano e meio. E isso é difícil. O que é difícil nesse caso? É você resistir às tentações e você ter um controle de fazer a sua refeição, trazer a sua refeição, ou então manter o alface em casa, que a gente às vezes esquece de comprar, né? Fica faltando. Então, essa é uma estratégia excelente para retirar essa questão da energia, baixa energia, depois do almoço, viu, Carlinhos? Depois, se você quiser que eu te mando aí essa parte do livro, eu te mando. Interessantíssimo. Eu tenho ele em PDF. Isso. Ô, Igor, tem uma pergunta aqui. Pode falar. Deixa eu achar aqui. O Love Fit Gym perguntou qual que seria, né, uma dica. Cadê, gente? Sumiu aqui. Igor, qual é para você a primeira chave para aumentar a produtividade? Qual que seria a primeira chave, o primeiro ponto aí que a pessoa precisaria estar fazendo para aumentar a produtividade? Olha, sinceramente, o primeiro ponto é você fazer aquela primeira dica que eu dei do Everton Rosa, imaginar o final da tarefa, o final. Imaginar o que você vai entregar no final. E aí você se propõe a fazer ela do início ao fim. Ou seja, são 2 coisas então. Você toma imaginar a decisão, o final, né? imaginar o final e se comprometer aí com ela até o fim. Com isso, a gente satisfaz um quesito que é referente àquele livro A Única Coisa, do Gary Keller. Ele coloca a produtividade como resultado do foco extremo em uma determinada tarefa, eliminando o multitarefismo. Então, quer uma dica para produtividade? É essa. É você imaginar o que você vai entregar
e colocar o foco nela, de dizer vários nãos. Esse é o ponto. Dizer os nãos necessários para você continuar ali. E dizer os nãos para si mesmo, o comprometimento. Verdade. E aí, só para complementar, né, na parte da enfermagem, onde a gente tem várias coisas, e aí, assim, são tarefas, né, são funções, são tarefas mesmo que tem que ser cumprida ali na assistência do paciente, né, da parte técnica, e tem também a questão do enfermeiro como supervisor e o gerente, que entra também a parte administrativa, né. Então, talvez o pessoal pode estar pensando, né? Nossa, mas não tem como eu focar numa coisa só. Por exemplo, porque eu tenho várias coisas para fazer, né? E aí, uma coisa, gente, que eu aprendi, né, com o coach também, é a questão, assim, a gente tem que saber priorizar. Não, e isso o livro também fala, né? Eu já li esse livro do Foco a Única Coisa, né? É a questão da gente saber, porque ele fala assim, esse livro é um livro muito bom, né? Ele fala assim, sempre existe uma primeira coisa a ser feita. Sempre existe uma prioridade, sempre existe aquela primeira única coisa, aí você resolve aquela, depois você passa para outra, depois você passa para outra, e muitas vezes, né, a gente se perde no meio de tudo que a gente tem que fazer, e a gente não prioriza, né? Então, uma coisa que eu fiz que deu muito certo para mim, né, é a questão de estabelecer mesmo, é como eu falei, né, fazer um planejamento, então a gente colocar lá, né, tudo que a gente tem para fazer, né, e colocar lá a meta, né, às vezes quando a gerência, a diretoria passam, então até mesmo o técnico, por exemplo, eu tenho 6 pacientes para cuidar, qual que é a minha meta? Minha meta é cuidar desses 6 pacientes, é dar 3 banhos nesse, é fazer tantos curativos, né, ter essa clareza, né, e a prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro? A partir do momento, eu tenho que fazer o quê? A medicação primeiro? É que nem você falou, então eu vou fazer isso primeiro. Qual que é o fim? Qual que vai ser o fim? Eu vou ter medicado todo mundo. Né? Então faz aquilo. Depois, qual que é a próxima única coisa que eu tenho que fazer? E assim, quando a gente consegue priorizar e estabelecer meta para fazer aquilo, é mais fácil da gente ser produtivo. Porque aí você não se perde, é que nem você falou, e saber dizer não. Porque às vezes no meio do caminho vai ver, faz isso aqui para mim, não sei o quê. Às vezes a gente precisa ajudar o colega, né? Isso existe, a enfermagem trabalha em equipe. Mas tem muita coisa que a gente faz e que a gente perde tempo por causa do que você falou. Porque a gente não foca, não prioriza e não sabe falar não. A gente não sabe falar não. E aí a gente só vai agregando coisa e a gente fica perdido naquele monte de coisa que a gente tem que fazer. Pois é interessante, não é? É aqui, ó, o Will Agora... Galheiro. Oi, Will, seja bem-vindo. Ele tá falando aqui, ó, foco também é dizer não para milhares de coisas e sim para poucas. É isso mesmo, Will. É verdade. É verdade. Muitas vezes a gente não sabe falar esse não, né? Você tá certíssimo. A questão do não, ela tem também um componente de autorresponsabilidade aí, sabe? É um componente mais aprofundado. Eu elaborei até... Eu tenho um curso sobre autorresponsabilidade no Hotmart, e nesse curso eu aprofundo sobre autorresponsabilidade, e um dos aprofundamentos é esse, do saber dizer não. Porque o que é que ocorre com uma pessoa que não diz não, ela diz sim para não desagradar? Ela tem na mente um pensamento de que a pessoa vai ficar chateada por uma atitude dela. Se ela tem isso na mente, preste atenção, é interessantíssimo. Ó, a pessoa vai ficar chateada por uma atitude sua. Se você pensa isso, você está escravo dela. Você não está totalmente independente. Agora, quando você tem a crença de que o pensamento dela é responsável pelo sentimento dela, aí você não carrega mais a responsabilidade de fazer ela se sentir X ou Y, dependendo daquilo que você diz. Verdade. E aí, você passa a dizer não com mais facilidade. Ou seja, a pessoa vai ficar chateada com o seu não? Provavelmente vai, mas não é porque você disse não, e sim porque o que ela pensa daquele não.
E o que ela pensa diz respeito a ela. Você não tem culpa no que ela pensa. É independente. Então aí você se sente livre. Você pode até trocar ela. Eu não te deixei triste, não. Foi você que está significando esse não como uma coisa negativa para você, mas para mim não é. É difícil. Tem que ter a intenção. Se tudo na vida, Carlinha, se você não coloca a intenção de... Porque não saber dizer não, às vezes a pessoa sempre diz sim para as mesmas coisas. Eu tinha uma dificuldade tremenda de dizer não na hora de ir embora de festa. Tá aí com reunião com os amigos, você diz, gente, estou indo embora. Aí todo mundo, não, fica mais, e a gente acaba ficando. Então, assim, ó, a gente consegue mapear os pontos que a gente é fraco em dizer não. E aí, sim, coloca aí para os nossos ouvintes aí o seguinte: você sabe o que você passa na sua vida. E você tem, se você colocar a intenção de dizer o não, você não chega na hora pego com as calças na mão. Você já está pré-pensado a dizer não. E um dos principais gatilhos do cérebro é o comprometimento. O comprometimento, ele faz acontecer na vida da gente. Por isso que um dos principais pontos de um dia produtivo é você imaginar ele na mente quando você acorda. Você quer desbaratinar seu dia, é você acordar atrasado, sair catando roupa para todo lado, sair, né? Aquela saída de flash para chegar no horário. Você desbaratina seu dia inteiro. Um dos fatores é a falta de gatilhos que você coloca na sua mente, gatilhos de comprometimento, para você fazer o seu dia acontecer da forma como você pensou. Isso tem até um nome, chama-se princípio da primeira menção. Quem estiver acompanhando a teoria do Pablo Marçal sobre princípios, ele fala sobre isso. Então, é interessantíssimo você colocar a sua primeira hora do dia com foco naquilo que você vai fazer durante o dia, com foco em agradecer por tudo aquilo que você tem, com foco em visualizar as coisas boas que você quer que aconteça no seu dia e se preparar para pegar todas as bênçãos que Deus coloca na vida da gente para a gente pegar todo dia. Com certeza. Isso que você falou, né, da gente já determinado, a gente já se comprometer, né, com essa questão do dia, né, de como que vai ser, e essa questão do não também, e é que nem você falou, né, a gente sabe, as coisas, elas se repetem, né, então a gente sabe, se a gente fizer, como você falou lá atrás, essa questão da observação, da auto-observação, a gente sabe o que a gente tem que melhorar, a gente sabe os nãos que a gente tem que falar. No plantão, né, se a gente fizer essa auto-observação, né, a gente que trabalha na enfermagem, se a gente consegue até pôr na ponta do lápis, escrever no caderno, né, o que rouba o nosso tempo, né, o que eu preciso falar não para quê, né, o não para as conversas paralelas, o não para aquele cafezinho fora de horário, né, o não para aquela toda hora às vezes ficar olhando alguma coisa ali, não sei, no WhatsApp, né, o não, né, para... eu digo assim, se propor, que nem você falou, a seguir aquele planejamento, né? Não, eu tenho que fazer isso, é isso que você falou, né? De imaginar o fim, eu tenho que fazer isso, e já se imaginar como que vai ser o resultado daquilo, o fim, e se comprometer a fazer aquilo, né? E já se preparar para os nãos, que você já sabe que vai acontecer, onde a gente sabe que a gente precisa melhorar, né? E uma coisa, Igor, que acontece muito, que eu já ouvi muito, né? E uma vez eu até falei para uma amiga minha, ela ficou meio assim, até sem graça, né? Que uma vez ela falou assim para mim, ai, menina, eu tô tão arrasada, né? Ela falou assim, ai, nossa, a gente faz tanta coisa, mas eu fico me sentindo péssima, porque parece que eu não fiz nada. Você se sente assim, né? Eu falei para ela assim, não mais. Eu não me sinto mais assim. Por quê? Porque eu aprendi, né? Primeiro, a essa questão, como você falou, a focar no que eu tenho que fazer, a fazer meu planejamento, a criar meta para o meu trabalho, cumprir aquilo que tem que ser cumprido, e se ainda assim eu não conseguir fazer aquilo naquele dia, eu já programo de novo, né? Que nem você falou, já programo para o dia seguinte, ou para quando vejo que tem um prazo maior,
E eu procuro, é o foco, como você disse, né? A gente tem que ter o foco. E outra coisa, o autorreconhecimento, né, Igor? A gente se reconhecer também por tudo que a gente fez. Porque às vezes a gente fez tanta coisa e você só olha para o que faltou, né? A gente não vê tudo que foi feito. Isso é uma coisa que tira energia, tira essa questão do autoempoderamento, né? Quando a gente olha para tudo que você fez, para tudo que você é capaz de fazer, isso dá mais energia. Falo, nossa, mas eu fiz tudo isso, né? Faltou isso aqui, mas olha o tanto de coisa que eu fiz. O que me roubou? O que me roubou o tempo? Qual não que eu não disse hoje que eu vou precisar falar amanhã? Isso é um processo de melhoria contínua, não é verdade? Eu avalio hoje, observo, vejo como que eu posso fazer melhor amanhã. E isso, gente, aos poucos a gente vai melhorando. Não é, Igor? Não é assim de uma hora para outra. Isso é aos poucos, né? A gente vai se conhecendo, vai observando, né? Mas essa live aqui, né? O Igor apontou aí, né? Esses aspectos super importantes, né? Do desenvolvimento pessoal relacionado à produtividade e que é possível, né? Como ele falou lá no começo, né? Ninguém é desorganizado, ninguém é improdutivo, né? A gente está dessa forma, mas é possível mudar, né, Igor? Com certeza. A possibilidade, ela sempre existe porque nós somos a potência em forma de matéria, vamos dizer assim. A nossa potência, ela é muito mais elevada do que o que a gente compreende, na verdade. Por isso que quando a gente está sob pressão, a gente às vezes acontece coisas que a gente não entende que a gente deu conta, mas é porque a gente limita a nossa própria potência. E nós somos, sim, seres totalmente mutáveis. Eu acredito piamente nisso. Tanto que as pesquisas estão aí para comprovar. Se você, por exemplo, deixa de usar uma mão, as redes neurais relativas à outra mão se desenvolvem. Então, a plasticidade neural está aí para comprovar essa potencialidade. Não tem mais desculpa. Não tem. O resultado disso é que não tem mais desculpa. A gente só precisa acreditar, né? A gente precisa acreditar no nosso potencial, né? Em tudo que a gente é capaz de fazer, né? Que você mesmo falou. Com certeza. Ô, Igor, você está marcando, eu não vi que hora que você entrou, não sei quanto tempo falta. Pior que eu também não estou marcando. Nós porque eu entrei às 9, aí depois teve aquele probleminha, mas eu acho que não passou muito tempo. Eu tô com medo, porque agora já é 10h07. Eu tô com medo, eu não sei, porque vai cair para você, eu não vou ver, eu não olhei a hora que você entrou. Mas assim, a gente continua conversando, mas assim, antes, porque eu acho que deve estar perto de acabar. Eu quero, assim, para não perder a oportunidade, né? Eu quero te agradecer de coração, né? Pelo seu sim, pelo seu convite. Foi muito importante, né? Você trouxe aí aspectos, né? Que eu achei, assim, muito importante mesmo. Porque na enfermagem a gente não ouve muito sobre isso, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido, assim, né? Essas coisas, assim, a gente aprende mais quando você entra mesmo, né? Você começa a estudar essa parte aí de desenvolvimento pessoal, né? E, no caso, eu fui aprender mesmo depois com os cursos que eu fiz de coaching, né? E eu acho muito importante, porque isso impacta muito na vida da gente, né? Isso tem um poder muito grande de melhorar, né? Da gente melhorar como pessoa, como profissional, melhorar a nossa qualidade de vida. Eu te agradeço, assim, de coração pela tua contribuição, pelo teu sim, pelas dicas, todas as dicas que você deu. Muito obrigada mesmo, viu, Igor? Eu que agradeço, Carlinha. É muito bom estar aqui, falar para a sua audiência, falar aí para os meus amigos que entraram. E essa questão de produtividade, ela tem que ser uma bandeira realmente levantada, porque todos nós temos que ser produtivos, né? Aquilo que não dá frutos acaba virando água parada, né? O que não dá frutos, a gente tem que dar frutos. Então, produtividade tem que estar na mente, não tem como. Com certeza. E é que nem você falou, né? E produtividade não é ser multitarefa, né? Se a gente focar naquilo que a gente tem que fazer, né? Seguir aquele foco e conseguir fazer aquilo da maneira que foi programada, nossa, isso é uma realização enorme pra gente. E isso estimula a gente a ser cada vez mais produtivo, né? A gente sente, aí você se empodera disso e aí você vai aprimorando, melhorando cada vez mais isso, né? É isso aí, Carlinhos.
Muito bem. Ô, Igor, e aí, você quer falar um pouquinho, às vezes, aí, pessoal? Quero convidar vocês, né, aí para seguir também o Igor, né? Eu vou deixar, tem aqui. Bom, vocês já estão no perfil dele, né? Mas você que é do meu, né, que é do meu público, né? Eu vou estar colocando também o endereço, né? Tá convidando aí, né? Você a estar seguindo o Igor, que ele é uma pessoa super bacana, meu colega aí de curso de. Crenças Pro. Carlinha? Acho que deu uma travada, gente. Ué, vamos ver se. Vamos ter fé. Não voltou, gente. Então, vamos ver se ela entra de novo. Gente, então, para aproveitar aqui os nossos últimos momentos, eu vou finalizar aqui com uma última dica, já para a gente finalizar nosso tempo, que é a respeito do dormir. Qual é... Ó, Carlinha voltou. Vamos ver se ela entra. Vamos lá, Carlinha. Voltou. Oi, derrubou a gente, até acabou o tempo, né? Não, não acabou o tempo, não. Ah, não, achei que tinha. Ah, então você encerrou porque travou. É que para mim apareceu assim. Achei que tinha acabado o Foi. tempo. Não, acabou o tempo, não. Carlinhos, então, aqui, ó, só para aproveitar os últimos minutos, que eu não sei quanto que tem, vou falar mais uma coisa interessante, que é sobre o sono. Como que pega no sono rápido? Você tem esse problema, Carlinhos, de pegar no sono rápido? Ah, eu nunca tive problema para dormir. Não, eu durmo bem. Não. Eu durmo rápido. Eu não fico revirando, Isso. não. Isso. Para quem revira, uma das soluções que eu testei, que eu gostei muito, foi o seguinte: contar a própria respiração. Quando você conta a própria respiração, você inibe os pensamentos. Você simplesmente foca na contagem e aí o sono vem. Isso é uma estratégia extremamente interessante que impacta muito na produtividade, porque o sono e produtividade tem tudo a ver. Verdade. Com certeza. Carlinha, então eu acho que... ó, 27 segundos restantes. Tá vendo? Finalmente chegamos ao fim. Deu em cima. Gente, então foi um prazer, viu, falar aqui sobre produtividade. Foi um prazer, Carlinha, falar com você aqui. Tivemos vários percalços, mas resolvemos todos, né? Fomos muito produtivos, né, Carlinha? Deu tudo certo. Tá certo. Então, um abração, fica com Deus e até a próxima. Beijão, obrigada a todos.